Hi, dear. Oi, oi. Oh! Boa Tudo demais? bom? Tudo bom? Bom, pô. Não. E aí, como que passou? Bem, bem. Acho que não deu tempo pra ver todo o material externo, mas vamos que a gente já tem. Tá dando um eco na minha voz aí? Tá. Eu achava melhor você talvez colocar um fone de ouvido. Fone de ouvido? Peraí. Nossa, tá fazendo um barulhão Melhorou? danado. Tá dando um Fala. eco ainda. Tá. Deixa eu É, tentar sair e entrar de novo. Eu- às vezes acontece e aí tem que colocar o fone e falar pelo fone. Eu, no Deixa eu ver, Instagram, de peraí. vez em quando tá ainda dando eco. Pra Tá. mim parou Eu tô aqui. ouvindo minha voz no seu. Não, eu tô só no celular. É, eu também, tô só no celular. Deixa eu pegar o fone aqui, peraí. Tá. Boa noite, pessoal que está chegando aí. O Otávio foi só pegar um fone de ouvido porque está com um problema aqui no som, mas ele já volta. Daqui a pouquinho ele já está aí. Sejam todos bem-vindos à nossa live aqui de hoje. A gente está trazendo aqui um assunto bem interessante, né, para todos nós, falar sobre espiritualidade, né? E a gente escuta tanto as pessoas falarem sobre isso, e a gente às vezes não entende direito o que isso significa, né? Faz aquela mistura que acha que espiritualidade é religião. E tá todo mundo tão assim, com 10 dedos apontado para as religiões, né? Ninguém está querendo saber disso. E aí hoje é justamente isso que a gente vai conversar aqui, esclarecer o que é que significa ser religioso, ter uma religião e o que significa ser espiritualizado, porque tem uma diferença aí muito grande, né? E aí fica esses questionamentos que a gente já coloca para início da nossa conversa, né? O que é espiritualidade? Né? E a gente precisa desmistificar esse assunto. Pronto, o Otávio já está voltando aqui, já está entrando, e a gente vai começar aí o nosso bate-papo a respeito desse assunto. Pronto, voltamos. Melhorou? Tá de boa? Para mim tá bom. Precisa ver para o pessoal que está escutando. Ah, então tá ótimo. Você colocou fone de ouvido? Coloquei aqueles Bluetooth. Tecnologia moderna, outro nível. Ah, você é muito chique. Você é muito Ai, ai. chique. Eu falei, não tô nem vendo o Não, pô. fiozinho aqui. Não, salva Então, demais fone eu de já ouvido sem fio, meu Deus. É, eu já estou colocando aqui pro pessoal, Otávio, aquela pergunta, né, do nosso tema de hoje, né? Se você sabe o que que é espiritualidade, e também estamos falando qual que é a diferença entre ser religioso e ser espiritualizado, que é o grande tema de hoje, né? E Com certeza. eu vou lançar a pergunta para você primeiro. Ah, tá bom. O que é espiritualidade pra mim, então? É, Pra mim, são direta. Peraí, tá travando. tá travando, né?
Ai, Otávio, estamos com um problema com a sua conexão aí, você travou aqui. E eu fiquei sozinha. Ai, ai. Eu acho que talvez aonde você esteja aí, a, a conexão não está muito boa. Para mim está travado aqui. Gente, alguém escreve aí nos comentários se vocês estão ouvindo. A gente está com um problema de conexão aí com o Otávio. Acho que ele vai mudar de cômodo para ver se pega aí a internet melhor, porque travou tudo aqui para nós. Mas enquanto ele se prepara para voltar, a gente já vai falando aqui a respeito da espiritualidade, né? Que as pessoas confundem muito com religião. Tem muita gente que frequenta religiões há 400 anos, né? E na realidade você só está me ouvindo porque o Otávio saiu, ele vai entrar de novo, porque a conexão dele está. Olha, ele já vai entrar de novo. Vamos ver aqui. Se agora melhora. Obrigada, viu, Vanildes? Pronto. Vamos ver se vai agora. Vamos ver se agora vai. Eu comecei a falar sobre a espiritualidade enquanto você estava se conectando, para a gente não perder muito tempo, porque senão depois o Instagram vai acabar com a nossa live aqui em 1 hora. E eu estava colocando que muita gente frequenta muita religião, mas aí quando você vai ver as atitudes das pessoas, ou quando ela tem que enfrentar um problema muito sério na vida, aquilo parece que não valeu de nada, né? Porque a religião se torna apenas um rito, apenas um cumprimento de dogmas, né? Apenas uma questão do lado de fora, né? E a espiritualidade, ela é uma conquista na realidade nossa, é quando a gente consegue, e todo mundo pode conseguir isso é inerente ao ser humano, porque nós somos seres espirituais, todos nós, é quando a gente consegue transcender a matéria. O momento que a gente transcende é o momento que a gente passa a ver a vida com os olhos espirituais. Isto é o ser espiritual. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender como direcionar isto, porque espiritualidade a gente aprende. Todos nós aprendemos. A gente aprende através da ética, a gente aprende através das ferramentas que a espiritualidade traz para nós, do autoconhecimento. E é aí que a gente consegue transcender. Nas práticas, e nos ensina tão bem que a gente consegue fazer esse trabalho tão bonito, né, de encontrar com o nosso lado espiritual. Mas aí, quando a gente passa a ter essa visão espiritual da vida, o que acontece com a gente? Quando a gente passa a ter essa visão espiritual, toda a nossa vida e a nossa visão de mundo, ela se modifica. Pronto, entrou de novo. Não, tô vendo. Porque nós precisamos aprender que essa transcendência que ultrapassa os limites do que é material vai dar sentido para a nossa vida. Que é o que muita gente hoje, e principalmente agora, né, Otávio, anda perdendo o sentido da vida. A vida anda não fazendo mais sentido nenhum. O que a gente percebe da espiritualidade seria um reencontro da gente conosco mesmo, né? Seria uma forma de ver a vida com um viés um pouco mais conectado com o propósito, mais conectado com o que você veio realmente fazer aqui, e não meramente ficar repetindo as mesmas coisas que a sociedade sempre prega. Então está muito intrincado com o propósito, com a conexão interior, e não o culto externo, como você diz muito bem nas religiões, né?
seriam glorificar, deusificar, ou sacerdotes, ou imagens, mas não tem um trabalho interior, não tem essa conexão que seria a base da espiritualidade, da conexão consigo próprio, com toda a sutileza dos seus corpos, né? Exatamente. E aí, por que a gente precisa se espiritualizar? Para dar o significado na nossa vida. E como é que a gente vai dar esse significado? Porque tudo que acontece na nossa vida, inclusive as conquistas materiais que nós temos e que a gente deve ir em busca, sim, claro, né? É o progresso nosso, é o desenvolvimento, é o merecimento. A gente tem que não deixar que essas coisas materiais que a gente vai buscar no mundo faça com que a gente se esqueça de quem a gente é. Porque o que acontece é isso, muitas vezes as pessoas vão buscar as coisas do mundo, vão buscar até o seu próprio sustento e se esquecem de quem elas são na realidade. E nós somos seres espirituais. Então, quando você tem uma casa bonita, quando você tem um carro bonito, porra, é bem bacana, né? É bem legal. Mas se você não der significado espiritual para sua casa, se ela só for parede bonita e lá dentro não tiver harmonia, não tiver um bom relacionamento com os outros, se for só para proveito próprio, você não vai achar felicidade. Então, a espiritualidade, ela faz com que a gente dê esses significados para a nossa vida. Que a nossa casa bonita, que o nosso carro seja para que a gente encontre o nosso significado espiritual. Eu acho que isso que é o bacana, você usufruir do bem material com liberdade, né? Não Com com certeza, eu apego. acho que... Então você passa a possuir o bem e não ser possuído por ele, né? E a grande diferença, eu acho, da religião para a espiritualidade, tá dando muito eco, né? Sim, é essa, né? Porque as religiões enfiaram na nossa cabeça, até deturparam o próprio cristianismo e disseram que era pecado a gente ter as coisas, né? Com certeza. E quando você percebe que tem um significado além, que é um sobrenatural, e não simplesmente as regras da sociedade, ou o que você está acostumado a ver, você começa a transcender o que é muito mais puro do que você imagina, né? Eu vejo a espiritualidade como uma conexão direta de nós com o nosso espírito, o nosso propósito, e com aquele que nos cria, né? A gente vai ver, a gente é emanação do Criador, é literalmente uma emancipação divina que vem viver a matéria momentaneamente. Então, eu acho que quando você começa a perceber que o viés espiritual, de tudo tem um significado, tudo tem um porquê, mas tudo com viés de aprendizado evolutivo, começa a tudo ficar mais interessante, não só material, né? Sim. Tá dando muito eco o negócio? O próprio material, ele vai ter um significado espiritual, né? Oi, já tá dando muito eco minha voz? Tá. O que eu falo fica repetindo. Eu não sei o que eu faço. A qualidade do som não tá lá essas coisas, então assim, pausa um pouquinho o que você tá falando, porque tá reverberando ainda um pouquinho. Tô tentando ver como que eu faço, mas não... A minha voz fica repetindo enquanto eu falo. Aí eu fico perdido no que eu tô falando. É o problema do eco. Então, eu falei do microfone, daquele que tem aqui, porque daí você fala por lá. O daqui você não fala, né, pelo fone. Porque aí você usaria ele como microfone. Entendeu? Entendi. Bom, vou tentar achar um pessoal que tá aí online, tá dando para entender o que o Otávio tá falando? Escrevam aí nos comentários pra gente saber. Não. Deixa eu tentar mudar de quarto, vamos ver se... Bom, gente, e a gente vai continuando falando aqui no conceito que a gente estava falando, que a nossa, essa nossa vida íntima, que essa nossa espiritualidade, quando a gente transcende as coisas da matéria, a gente começa a dar significado, inclusive, né, para a nossa vida material. A espiritualidade é algo muito mais do que religião, tá? A espiritualidade, na realidade, ela passa a ser um jeito de ser da gente. Porque a gente vai acabar amando a Deus realmente, porque o ser espiritual reconhece que tem o seu Pai divino e acaba amando o próximo por consequência.
Só que para a gente fazer essa conexão com o divino e com o próximo, a gente precisa entender de como é que o universo funciona. A gente precisa entender tudo isso. A espiritualidade, ela se desenvolve através do raciocínio. A espiritualidade a gente aprende sim. E a gente aprende através do estudo. A gente aprende através do conhecimento, da reflexão que nós fazemos, né? O que é a reflexão? É justamente quando a gente pega todas essas informações e cozinha aqui dentro da gente, né? Para que depois a gente parta para a ação. Agora, se a pessoa só tem uma religião e ela não muda em nada, e ela não age em nada de acordo com as informações que recebe, ela não se espiritualizou. Seria colocar a teoria na prática, né? Exatamente. Tá dando eco ainda. Por isso que é importante a transcendência. A transcendência que faz... Os budistas, né? A gente estava conversando, né, Otávio? Que os budistas fazem muito isso, né? Eles acabam se livrando do peso da matéria, dando menos importância, ou melhor, dando a importância devida. Eles dão a importância sem o apego. E aí eles querem, para eles poderem alcançar o nirvana, né? Que é o estado espiritual onde você não fica amarrado a nada. Eu tô tentando achar um cômodo aqui que não dá eco, mas eu acho que não é no ambiente, é o celular. Então, não tá dando não. Eco. Eu tô te ouvindo bem agora. O pessoal, vocês estão ouvindo o eco? Porque eu tô falando comigo mesmo, tô parecendo esquizofrênico. Eu tô falando, eu me ouço. Eu não sei o que eu faço agora. Mas eu vou falar sem o fone. Se você não tá ouvindo com eco, eu vou falar sem o fone que eu não fico me escutando e funciona melhor. Põe só o ladinho de falar perto da boca. Oi? Põe a partezinha que a gente fala, põe perto da sua boca. Usa ele Tá, como vamos ver. microfone. Vamos ver se funciona agora. Melhorou um pouco? Sim. Tá, e o que eu vou fazer então? Vou ficar assim e eu vou escutando você quando tiver que falar. Aí só dá uma pausa entre a resposta pra ficar mais fácil. Vamos organizar assim. Não, Mãe, vai pra lá que eu acho que tá bom. Eu já diminuí aqui, já tá quase sem nada o meu som. Se eu diminuir mais, Oi? eu não vou ouvir o Otávio. Tá. Não é que estão perguntando se o meu som não tá alto. Não, o meu não tá, não. O que eu acho interessante do budismo, Ângela, é que você começa a perceber que a raiz do sofrimento é justamente o apego da matéria, né? É o apego de, não tem nenhum significado por trás disso, é meramente o consumo de alimento, o consumo de dinheiro, o enriquecimento. Então o budismo percebe que a raiz do sofrimento humano é justamente um sofrimento como apego à matéria, como não tem nada transcendental, não tem nada além disso, como se fosse essa vida e acabou. Não, o budismo vai muito além e pega a questão da intransitoriedade do espírito e como a gente tem que valorizar ele e os significados dele para poder ascender e ter o estado de nirvana, né? Então é muito legal essa associação entre o sofrimento e o apego da matéria, a fixação da matéria. E a gente percebe que a religião, no fundo, faz esse apego da matéria. Tem a parte transcendental dos deuses, mas não tem esse aprendizado espiritual muitas vezes. Muitas religiões, inclusive, elas ensinam a pessoa a ficar apegado à matéria, né? Essa que é a questão. Tem religião que ensina a se apegar à matéria. Então. E tem outras que colocam e deturparam o que o próprio Cristo falou, de que usaram uma metáfora que ele usou, que rico não entra dentro do reino dos céus, e enfiaram isso na nossa cabeça. Há muito tempo que a religião anda colocando isso. Mas a gente tem que ver que, atualmente, com todo o conhecimento que a espiritualidade tem trazido para nós, principalmente dentro do âmbito espiritual mesmo, espiritualista, espírita e espiritualista, e através do desenvolvimento da ciência, a gente tem encontrado outras respostas para esses conceitos antigos.
A gente tem visto que a espiritualidade é muito mais do que religiosidade. Porque a religiosidade mesmo, se a gente analisar, a própria palavra religião, que é religare, seria se unir com Deus. Mas colocam tantos empecilhos para a gente se unir com Deus que fica complicado. E pra Eu acho que quando você começa a separar Deus de você, já começa a ter um entrave também, porque você não reconhece que Deus é você, você faz parte dele, você é um intrincado muito conectado com ele. Então é muito legal notar que a espiritualidade é literalmente essa percepção de que você é sim o criador da sua realidade, você está conectado com planos sutis superiores, e você não é fruto do acaso, não tem um destino que te ordena, é você se ordenando com base na sua conexão com o divino, com base na sua conexão com o seu eu superior, o que você quiser chamar. Mas o que é legal notar na espiritualidade é esse empoderamento, né, gente? Que não é alguém que vai fazer por você, é você que faz por você mesmo, você que se conecta com o seu Deus interior, né? Não é algo externo. Isso que eu acho que é mais legal. Exatamente, e a gente não precisa de intermediários, né? Não tem intermediários. Muitas vezes a gente busca o intermediário, mas no fundo o que é mais necessário é a nossa voz interna falar, né? É o nosso propósito falar. Nossa verdade interior vir à tona e não buscar interpretações na boca de alguém, que é o que muitas religiões fazem. É seguir o preceito do padre, seguir o preceito da doutrina. Mas quando você percebe que as doutrinas são várias, que falam da mesma coisa, que é a unidade entre tudo e todos, que é a manifestação do Espírito na matéria, aí você percebe que nós somos a chave de tudo, e não algo externo. Então, e aí a gente percebe também que todas as religiões são boas. Com porque certeza. Todas elas têm essa proposta. A questão é a forma como se coloca e a questão da pessoa que se dedica àquilo. Porque é que eu estava falando no começo, deu a conexão errada aí com você e eu estava falando. Porque às vezes a pessoa ela fica acostumada a cumprir ritos e rituais. E fica naquele mesmismo e aquilo vira uma coisa tão automática, tão assim, e não tem sentido. Porque não é você que tem que ficar só indo lá na igreja, mas quando você sai da igreja, você tem que carregar a igreja dentro de você. Exato. Se você não carregar a igreja dentro de você, tudo aquilo que você aprende lá, pouco você vai se espiritualizar. Não são as religiões o mundo que nós vivemos hoje, o nosso planeta, ele não vai ser transformado pelas religiões. Ele vai ser transformado, e nem pelos religiosos. O mundo só será transformado por pessoas, pelos seres espiritualizados. A religião não muda ninguém. É isso que Jesus falou e as pessoas não entenderam, quando ele falava que o reino está no coração. E para que a gente sinta esse reino no coração, a gente precisa transcender a matéria. Enxergar que existe algo muito maior do que isso que nós vivemos aqui. E a gente precisa de ter isso, porque nós vivemos num mundo de expiação e provas. Se você não tiver isso bem fincado dentro de você, no primeiro vendaval que a vida te der, ela te leva para baixo. Que é o que muita gente está acontecendo agora com a pandemia. O pânico que tomou conta de tanta gente por causa disso, por falta de estrutura espiritual para lidar com a situação. E quando a gente morre alguém da família? Quando tem uma separação, uma traição, uma perda muito grande financeira, como é que você se vira nessas horas? Se você não tiver uma estrutura espiritual. Acontece o que aconteceu já com um monte de gente, né? Suicídio, a taxa de suicídio, inclusive, aumentou agora da pandemia para cá. Já era altíssima, agora então... Com certeza, tem uns dados que eu gosto de falar, só para puxar o tema, que o aumento de depressão dobrou em relação aos pacientes que já eram depressivos, então dobrou o número de depressão nessa quarentena, aumentou em 80% o número de ansiedade, de acordo com o estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então a gente percebe que é literalmente carregar os ensinamentos que as religiões trazem, que o mundo espiritual traz, mas dentro do coração. Eu não menosprezo nem um pouco o papel da religião, porque ela serve também como diretriz,
como diretriz de ensinamento, diretriz de vida, e é uma psicologia envolvida, né? Mas é muito interessante você trazer esse aprendizado interno para você conseguir lidar com as provas da vida por conta. Porque não vai estar o padre do seu lado quando sua mãe morrer, por exemplo, não vai estar o padre do seu lado quando você perder o emprego, ele vai estar lá fazendo as palestras dele para você poder absorver o conhecimento e aplicar por conta. Então, eu acho muito interessante o papel das religiões, mas tem que ser muito bem fundamentado no sentido de, ó, eu vou incorporar em mim todos esses conceitos e não meramente depender do externo. Não tem a expurgação dos pecados na Igreja Católica, na confissão? Por que você não se confessa para si mesmo? Por que você não traz todos esses conhecimentos e ensinamentos para si mesmo, para você se delinear na vida? Então, eu acho que é tomar essa consciência para si, tomar esse empoderamento para si e reconhecer esse papel externo como só uma diretriz interna, para absorver os conteúdos. Então, no fundo, é um viés psicológico que a espiritualidade nos traz, né? É um modelo de vida para nos sustentar durante as provas que a gente vai tendo nessa existência, as expiações que a gente vai proporcionando por essas provas que a gente vai superando, né? E eu posso dizer isso de boca cheia, né? Depois de passar por 2 casamentos, de ter a família desmanchada 2 vezes, passar por situações muito difíceis na minha vida, foi justamente aí, foi na espiritualidade mesmo vivida, que eu fui achar força para ressignificar e para seguir em frente. Gente, não é fácil. Não é fácil passar por uma separação. Não é fácil passar por uma perda de um ente querido muito próximo da gente que vai embora. Se você não tiver realmente sedimentado isso dentro de você, e a gente não está falando aqui de bobeira, eu pelo menos posso dizer isso de experiência própria. Porque nesses momentos foi exatamente a espiritualidade, foi buscando as coisas do alto, né, no dizer de Paulo de Tarso, que eu achei a fortaleza para poder seguir adiante. E aí, nesses momentos, mais eu procurei o conhecimento. E foi aí que eu comecei a me aprofundar realmente nas leis do universo, e foi por isso que eu criei o curso Viver Consciente, né, que veio trazer justamente tudo isso que eu aprendi a lidar com essas situações, para ensinar hoje as pessoas a lidar com isso e despertar essa espiritualidade. Porque a gente precisa aprender. Porque tudo bem, tudo isso que a gente está falando aqui é bacana, e aí eu pergunto, e como fazer isso? O problema hoje atual é o como. Como que a gente faz? Porque o que tem de oferta de coisa por aí que ofertam pra gente, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro ter informação. Eu tenho que me informar do que significa a espiritualidade. Como que é o mundo espiritual? O que tem lá? Como que as pessoas vivem lá? O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? O que acontecia comigo antes de eu nascer? Como que vai ser a minha vida? Quando a gente começa a ter essa consciência, e a gente explica tudo isso muito detalhado no Viver Consciente, você passa a fazer planos não só para essa vida, mas você já começa a planejar a próxima encarnação. Olha que bacana isso, que a gente chama, é uma expansão de consciência. E para que a gente tenha esse acesso, pega essa informação que a gente recebe lá, e o que eu vou fazer com tudo isso, a gente tem outras práticas. Como você pega as informações, você sabe como que o universo funciona e você vai se interiorizar através de um reiki, através de uma meditação. São técnicas que vão ajudar você a acessar o seu lado superior da vida, a conquistar a sua espiritualidade. Cada vez que você pega um símbolo do reiki, como esse que o Otávio dá magnificamente bem o curso do reiki celta que eu fiz com ele, nossa, gente, é uma coisa maravilhosa. Você pega tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que eu já sabia, mais esse conhecimento, você transcende. E você começa a entrar em contato com você mesmo. E quando você entra em contato com você mesmo, você entra em contato com o próprio Deus. E aí a gente vê quanta força a gente tem dentro da gente para realizar as coisas. Com certeza, acho que quando você acessa
Quando você acessa esse potencial interno, você percebe que você pode literalmente manifestar aquilo que você bem pretender. Mas quando você é direcionado pela espiritualidade, pelo seu propósito do espírito, de acordo com o budismo, que não é meramente a matéria, é algo intransitório que só manifesta momentaneamente aqui no plano material, você percebe que sua vida fica muito mais feliz e leve. Porque o propósito dá essa leveza, né? O objetivo de vida traz essa leveza. E a gente percebe que muitas das melancolias hoje em dia, né, Ângela, vem dessa ausência de sentido. O que eu vim fazer aqui? Quem eu sou? Tem algo além da morte ou a morte é meramente o fim da vida? Quantas vezes a gente esbarra nisso até na medicina? Ah, será que a morte é isso e acabou? Porque não se debate tanto isso, até na medicina. A gente sabe que todo mundo vai morrer um dia. Então o que acontece depois da morte? Existe algo além disso? Isso ficou muito relegado às religiões, muito relegado às doutrinas, mas se a gente começar a perceber isso até por conta, fazendo projeção astral, ou enfim, sentindo todas essas vivências na prática, eu acho que é possível você também desnudar um pouco dessas estruturas espirituais, né, Ângelo? Então não só sentir a leveza do propósito sendo posto em prática, mas também entender como que funciona, observando mesmo, né? Sim, olha, eu passei por várias religiões. Desde quando eu me entendo por gente, foram várias. Eu nasci numa família com uma mãe que era religiosa e me levava desde pequenininha lá na igreja. E depois eu fui católica também, fiz primeira comunhão, crisma, tudo isso que a gente fazia na época. E depois, quando eu comecei entrei em contato com o espiritismo, estudei muito o espiritismo. Tudo que vocês possam imaginar, codificação, ler. Eu não sei nem, eu perdi a conta de quantos livros eu já li a respeito do assunto na minha vida, até mais ou menos os anos 2000 eu ainda tinha uma média de quanto eu tinha lido. Depois de lá para cá eu perdi completamente, também não vem ao caso, porque não adianta você se informar e não interiorizar isto para a sua vida. Então, assim, quantidade não significa qualidade. Mas, além de tudo isso, e principalmente depois que eu comecei a ter esse contato com a física quântica, o que eu percebi? Que a espiritualidade, ela é explicada cientificamente hoje. Ela é explicada cientificamente. Inclusive, quando o Otávio fez o curso comigo, né? E uma das primeiras aulas do curso foi sobre física quântica. Você aprende o que é Deus pela física quântica. Então, isso é muito legal. Porque hoje nós temos tecnologia para provar que realmente que existe essa fonte criadora, essa inteligência suprema, que os espíritos já falaram lá no século XIX. E hoje a gente comprova isso é comprovado. Só não é divulgado da maneira como nós espiritualistas botamos a nossa cara aqui e divulgamos. Por quê? Porque os físicos quânticos têm medo de perder a cadeira deles. Porque se eles chegarem aqui numa live e falar que nem eu e o Otávio estamos falando aqui, eles perdem o emprego. E os poucos que fizeram isso, hoje vivem de dar palestra, vivem dessas coisas. Eles não têm mais. Por quê? Porque a nossa ciência se limitou a simplesmente colocar como científico aquilo que é feito, que pode ser olhado até um microscópio melhor que tiver. Fora isso, não tem mais. Aí o que eles falam? Que vira misticismo. Mas se a gente estudar o misticismo, tem tanto segredo científico dentro desse misticismo, vocês não têm noção do que tem aí. E é isso tudo que a gente pegou e colocou agora nesse curso, que eu lancei na semana passada para justamente a gente estudar isso. E se pegar esses conhecimentos e vocês começarem a colocar em técnicas como a do Reiki, como a que o Otávio também agora tá colocando lá da barra de Axis, nas mesas radiônicas, na psiônica que eu trabalho, gente, é o trabalho que a gente tem feito ajudando um monte de gente. É bastante gente. Voltou. A própria apometria tem feito, eu tenho já 17 anos trabalhando com apometria. São mais de 2.000 pessoas que já passaram pelo tratamento.
E as pessoas hoje nem sabem direito o que é. Mas tudo foram ferramentas que foram trazidas para nós, da espiritualidade, que a gente chama. O que é ser espiritualidade, né? O que é esse mundo espiritual? É tão rico esse mundo espiritual. Todo o avanço, inclusive científico e tecnológico que a gente tem e que nós vamos ter ainda, vem da espiritualidade. Daqui para frente, se o cientista, se o médico, se o psicólogo, se o psiquiatra não começar a colocar o olho na espiritualidade, ele vai ficar para trás. Ainda bem que a gente tem uma geração nova, que nem a do Otávio, que é estudante de medicina, que já tem um olhar completamente diferente disso. Esse é o novo mundo que está se delineando aí. Por isso que a gente fala, não é religião que vai consertar o planeta, não. É a espiritualidade de cada um. E, Ângela, é legal comentar também que a ciência de hoje em dia muitas vezes não consegue mensurar meramente por limitação técnica. Eu adoro trazer o exemplo do André Luiz, que codificou alguns livros juntamente com o Chico Xavier, lá na década de 30, falando sobre a estrutura da pineal, sobre a relação com o ciclo do sono, melatonina, a relação com o hemisfério cerebral direito e esquerdo, relacionando com funções cerebrais que a medicina não conhecia até então. E só na década de 60, 70 que começou estudos evidenciando aquilo que lá na década de 30 ele falou por meio do contato espiritual. Então a gente percebe que acreditar que a ciência é válida e não muda é ignorância, porque ela muda a todo instante. E essa comprovação no mundo espiritual vai sendo paulatina cada vez mais que os instrumentos e os aparelhos consigam detectar essa sutileza que existe, né? A gente percebe, por exemplo, o mundo energético, que é muito mais palpável hoje em dia, com pesquisas na acupuntura, no reiki, na aromaterapia, enfim, a gente já comprova que existe esse corpo energético que o orientalismo tanto fala, né, que as doutrinas da medicina tradicional chinesa, enfim, tudo relacionado ao Oriente, veio trazendo para o Ocidente e a gente vai comprovando a partir de experimentos e aparelhos. Então a gente vai percebendo que com o avanço da nossa tecnologia também, a gente vai percebendo cada vez mais essas sutilezas que rondam o mundo espiritual. Então acreditar que a ciência, não comprovei que existe um corpo átmico, que a gente pode falar um pouco mais, que é um corpo muito superior ao nosso, físico, mas que todos possuem. Então, a mera ausência de comprovações científicas não quer dizer que não existe. Você pode sentir isso. E o aparelho que vai se decodificando cada vez mais, vai avançando, para poder mensurar isso. É muito legal falar que também o Einstein nunca comprovou a teoria dele. Ele nunca comprovou a mecânica quântica, nunca comprovou que E igual a mc quadrado. Foi físicos depois dele que vieram com o aparelho e comprovaram. Então, falar que não tem uma comprovação de que existe o corpo búdico, aquele corpo que relaciona todas as memórias de nossas outras vidas. Não existe um corpo astral, que a gente sai perambulando no mundo espiritual e é o corpo das nossas emoções. Quem falou que não existe? Por que você não sente ele e depois você vai verificar por conta? A ciência está avançando ainda nesse sentido de comprovar, né? Mas já tem muitas provas. Então, mas os espíritos falam, inclusive no livro dos espíritos, eles falam que o que falta no homem para ele comprovar e acessar os maiores conhecimentos é justamente o sentir. Todo mundo quer usar só o raciocínio e esquece do sentir. E é justamente esse sentir que está faltando. E transcender não é sentir? É você ir. Quer dizer, o cientista fala que não tem um corpo astral. E eu pergunto, quando você sonha e você está lá andando lá no mundo espiritual, você está com que corpo? Eu sempre gosto de trazer o exemplo da experiência de quase morte, Ângela. Diversos cirurgiões cardíacos, e tem até muito estudo com isso, comprovam que os pacientes eles ficam sobrepairando a cirurgia e vendo o médico atuando nele mesmo na cirurgia cardíaca. Ou seja, eles já percebem que o anestésico, por exemplo, consegue separar o corpo astral do corpo físico e gerar esse efeito de experiência de quase morte. Então já tem muitos relatos, inclusive comprovados, com pessoas cegas na matéria e que começou a ver a cirurgia e relatar
para o médico. Como uma pessoa cega consegue relatar para o médico o que está acontecendo durante a cirurgia? Então a gente consegue perceber que falta essa sensação, falta o significado do relato pessoal sendo comprovado de acordo com várias pessoas experimentando a mesma coisa. Eu acho que é uma das ferramentas mais importantes. Diversas pessoas passarem pelo fenômeno, sentirem, e aí a gente ir catalogando, porque os aparelhos muitas vezes não conseguem identificar. E eu gosto de falar que a minha jornada na espiritualidade veio de sentir a energia das pessoas, sentir a energia do ambiente e não saber decodificar de início. Mas depois que eu comecei a desenvolver a meditação, desenvolver esse senso de limpeza da mente e sentir a espiritualidade atuando por mim, sentir as intuições, sentir as energias ficando mais claras, minha mente ficando mais clara, aí eu ia conversar com uma pessoa, de repente eu ficava muito bem ou muito mal. Eu começar a ter essa percepção na prática, eu comecei a comprovar em mim, aí depois eu fui estudar e ver realmente que tem estudos que comprovam essas questões. Então, esse sentir na espiritualidade eu acho que é o que mais vale, porque o que dá significado a todas essas teorias é o quanto que ela vale na nossa vida, né, Ângelo? Eu acho que por isso que é importante, por que a espiritualidade? Simplesmente porque te deixa mais feliz. Porque você tem um propósito, você não fica aqui alheio do que você tem que fazer, você se empodera da sua necessidade real e não da mera necessidade física. Né? E isso faz com que a gente crie um estilo de vida. A gente passa a enxergar a vida, as coisas e as pessoas com olhos totalmente diferentes. Quer dizer, você tem um ressignificado na sua vida. E aí realmente você vê o que é importante no mundo e o que não é importante no mundo. Por isso que é importante estudar. Os espíritos mesmo falam. Amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Tem que estudar tudo isso. O próprio, você citou André Luiz, o próprio André Luiz foi um dos pioneiros, ele era médico, né, que trouxe para cá dizendo que o nosso espírito era como um governador dentro do corpo que comandava todas as nossas células, que eram pequenos animaizinhos, comandados pelo espírito, que é o ser pensante, que é o ser inteligente. Ele já estava falando lá, na época da Segunda Guerra Mundial, ele já estava falando da metafísica, de como é que nós geramos a doença no corpo. Então, isso é muito importante, esses conhecimentos, para a gente ter qualidade de vida. Se você quer ter qualidade de vida, aí vocês que estão escutando a gente, vocês têm que pensar que somente através desse conhecimento é que você vai conseguir gerir a sua vida, administrar a sua vida. Não só a sua vida de exterior, mas a sua vida interna e até a sua saúde. Não é o médico que cura. Quem cura a gente é a gente. E aí a gente entra, né, naquelas questões que muitas vezes a gente não consegue transcender por causa de crenças, de medo, de repreensão que a gente passou na infância. Porque enfiaram tanta coisa na nossa cabeça, ensinaram tanto medo pra gente, e a gente vive nas ruas aí do mundo assombrados. Mas o que é importante é que o conhecimento, né? Graças a Deus a ciência veio aí, e o conhecimento faz com que a gente volte a ser donos de nós mesmos. E é isso que é importante, porque se cada um conseguir realmente alcançar isto, é assim que a gente muda o planeta. E como que a gente faz isso? Qual é o caminho? Primeiro é o autoconhecimento. E a gente só tem autoconhecimento se estudar. Segundo, nós temos as pessoas que, com técnicas, facilitam que a gente acesse a nós mesmos. Como essas técnicas, as terapias energéticas, como todas essas práticas de meditação, né? Tudo isso faz com que a gente vai aprendendo a se autogerir. E aí, quando vier aquela prova difícil da vida, porque ela sempre vem, quando a gente tiver que passar por algum revés na vida, a gente vai ter onde se apoiar. A gente vai enxergar que a vida, que aquela situação, que aquele ganho ou que aquele ser, não é nada disso perdido. A gente passa a ter um olhar de que tudo tem uma finalidade.
É que eu sempre falo para os meus alunos, não pergunte por que que você está passando uma situação. Pergunte para quê. Para que você está vivendo isso hoje? O que isso quer te ensinar que você ainda não aprendeu? A situação tá vindo várias vezes na sua vida a mesma coisa, é sinal que tem alguma coisa ali que você não aprendeu ainda. Então a pergunta correta não é por quê. O porquê é o porquê de todo mundo, porque você precisa aprender alguma coisa. É para quê? Então analise a sua vida hoje e vê o que é que você está precisando agora. Será que na realidade você está precisando de mais conhecimento para poder lidar com as situações da vida? Você está precisando de uma prática como um reiki, ou um tratamento energético para te ajudar? Os terapeutas são apenas facilitadores. E nós também temos as nossas dores e a gente se ajuda um ao outro. Né, Otávio? Não, Um com faz mesmo, certeza. outro faz reiki. E eu gosto de falar da minha trajetória pessoal, porque além de ter essas sensações, sentir a pessoa, sentir o ambiente, eu comecei a acumular tanta informação dentro de mim que eu achei que era minha, mas eu percebi que era das outras pessoas, que eu comecei a ser diagnosticado com depressão, comecei a tomar medicamento na dose mínima, mas tomava. E depois que eu comecei a aprofundar na espiritualidade, eu percebia que eu pegava o medo dos outros e assimilava em mim. Eu pegava o trauma dos outros e assimilava em mim, tentando ajudar. Então, quando você começa a perceber que nem tudo que você está vivenciando é seu, que muitas vezes você pega do outro e somatiza, muitas vezes a gente somatiza as emoções, e a psicossomática está aí para falar disso, a medicina tradicional chinesa está aí para falar disso, o quanto os órgãos estão relacionados a emoções específicas, o quanto a gente somatiza tudo isso para o veículo físico vir aqui e falar, se alerta com isso, tá? No meu caso se alerta com tudo que você está pegando dos outros, com tudo que você está vivenciando, achando que é seu e não é. Quando eu comecei a perceber, o que é meu, o que não é, nossa, a leveza veio na hora, a expansão veio na hora, o direcionamento veio na hora. Então, eu amo falar, quantas vezes eu comecei a falar com uma pessoa, comecei a sentir uma dor de cabeça do nada. Aí depois que eu fiz uma técnica energética, passou. O que eu vou fazer? Eu posso tomar uma dipirona ou eu perceber, aquilo é meu, não é, eu posso trabalhar a energia e melhorar. Então quando você começa a perceber que nem tudo tem o significado que a gente pensa que tem um significado muito mais profundo, basta a gente começar a perceber com outros olhos, eu acho que a espiritualidade começa a atuar realmente, atuar no propósito, atuar no bem-estar íntimo. O Sócrates não falou a frase, conheças a ti mesmo e conhecerá todo o universo e os deuses. Quando você começa a se conhecer e se valer, você vai se depurando a ponto de se tornar próximo a Deus, no estágio mais avançado. Por quê? Porque você é capaz de compreender tudo e co-criar junto com ele, né? Mas aí a gente está pensando num nível mais além. Mas quando você começa a se conhecer, o mundo externo começa a reverberar de acordo com o que você está pretendendo. Então a gente não fica mais atuando na automaticidade, não fica mais atuando nas nossas crenças, né, Ângelo? Que a gente acha que a gente tem que fazer isso, mas no fundo não é aquilo que a gente sente que a gente tem que fazer. Então fica o questionamento. Eu, por muitas vezes, atuei de acordo com quem se crença dos outros, mas não era aquilo que eu sentia, não sentia leveza em mim, não sentia que era o certo pra mim. E quando eu comecei a atuar conforme que eu acho que é o certo pra mim, nossa, parece que eu flutuo, porque eu tô vivendo o meu propósito. Então tudo faz mais sentido, fica mais claro, mais leve. Então eu acho que a espiritualidade é notar o que é leve pra você e o que faz sentido, né? Desculpa, eu tenho que tirar o fone. A espiritualidade desenvolve muito essa percepção, a intuição. A intuição, você começa a colocar, a ter a consciência de si. Então você para de viver só ao lado de fora, né, as coisas do mundo do lado de fora, e você começa a ter consciência de si. Isso é bacana, porque quando você começa a ter consciência de você mesmo, você começa a ter muita intuição. Você começa a ter a sua verdade de alma. E a intuição, gente, ao contrário do que muita gente pensa, a intuição não é um ser extracorpóreo, um espírito que te passa, te sopra alguma coisa no ouvido. Não, a intuição é nossa, é de aprendizados que nós já realizamos em outras épocas. Todos os nossos aprendizados, tudo aquilo que a gente aprende, a gente não perde.
A gente tem um corpo chamado corpo búdico, onde fica tudo armazenado ali. E a hora que você precisa de uma informação, vem em forma de intuição, que é aquilo que você já viu em algum lugar, em alguma época, no tempo e no espaço. A inspiração é quando você recebe uma ajudinha, né, que vem de fora. Aí sim. Então, há uma diferença. Quando a gente começa a se espiritualizar, a transcender, a gente acessa muito a intuição, que é o nosso aprendizado. Isso é muito legal, porque é isso que o Otávio está falando. Você começa a viver a sua verdade. Você toma consciência do si. E você começa a ver aquilo que é seu. Agora, desenvolver o sentimento, e desenvolver a intuição, ele faz com que a gente também amplie o nosso campo e a gente sinta do outro. Que é justamente o que ele estava falando. A gente, às vezes, acaba pegando energia que não são nossas. E quando a gente tem o conhecimento e o autoconhecimento, a gente começa a separar e saber o que é meu e o que não é. Se eu não estava nervosa até agora há pouco, se eu estava bem e de repente uma pessoa, uma situação aconteceu e eu fiquei, aquilo não é meu. Isso é importante. Muitas das coisas que a gente carrega em ambiente de trabalho, na rua, no supermercado, nos lugares que a gente entra, às vezes a gente acaba trazendo aquela coisa ruim para nós que nem é nossa. Então, o autoconhecimento, que é através do estudo e que desenvolve essa espiritualidade, vai dando para nós essa lucidez de alma. E você saber separar aquilo que é seu e aquilo que não é seu. Eu vou dizer para vocês que em 90% dos clientes que eu atendo, de mesa radiônica principalmente, a pessoa vem se queixando de alguma coisa e não é dela. E não é dela. Todo aquele mal-estar muitas vezes é de alguém que convive junto ou é do ambiente de trabalho. Então a gente tem que prestar atenção muito quando a gente está próximo dos outros. E olha, eu vou falar ainda, tem uma pessoa que está falando aí que se identificou muito com isso, e eu vou dizer ainda mais ainda. Essa energia passa via celular, tá? Passa via WhatsApp numa conversa, passa no direct, porque a energia não tem paredes. Essa distância que estamos nós aqui agora é apenas material, espaço-tempo material. Energeticamente, nós estamos todos juntos agora, estamos trocando energias, inclusive. Então, presta atenção, não é só quando a gente sai de casa que a gente está correndo o risco de pegar, de absorver essas energias, não. Nas conversas também online, nas lives e tudo mais, nas mídias sociais, a gente pega também. A energia se ela se direciona com a intenção da pessoa, né? Então, se a intenção da pessoa for de ciúme, a energia vai estar daquele jeito. E a gente sente isso. Se a energia for de raiva, não adianta você tentar mascarar, tá tudo bem. Não, você tá com raiva da pessoa, você tá intencionando isso. Então, para a energia, a sua intenção, aquilo que você sente, é muito mais verdadeiro do que você tá falando. Você pode tentar mascarar 1000 vezes a sua energia, mas ela dita aquilo que você tá sentindo, ela dita o que você tá intencionando. Então, quantas pessoas eu tô vendo ficando angustiadas de tanta notícia do coronavírus que estão vendo? Brasil morreu 1000 pessoas hoje. Tá bom, mas você precisa ficar vibrando naquilo? Você precisa ficar assimilando aquilo o dia inteiro para você ficar mal, depressiva, angustiada? E retomando a fala da Vanessa, que identificou muito comigo, depois que eu comecei a perceber realmente que a qualidade daquilo que eu consumo, tanto em alimento quanto em informação, é aquilo que eu vou reverberando em meu ser também, eu comecei a perceber, para que eu vou ficar vibrando na notícia? Eu sei que o Brasil tá em situação difícil e tal, mas para que eu vou ficar consumindo
ouvindo o dia inteiro, igual muitas pessoas fazem, o tema coronavírus. Isso me deixa mal. Por que que eu vou ficar fazendo isso? Então, quando você começa a tomar a ciência de si, daquilo que realmente vai ser uma contribuição para a sua vida, e não meramente ficar no automático, eu chego no trabalho, vejo o Jornal Nacional, aí fico mal porque eu vi essa notícia que me deixou mal, que o Brasil tá um lixo. Enfim, por que que você não rompe esse ciclo? Se não te faz bem, não vai. Se você continuar fazendo aquilo, não vai te fazer bem por inércia. Então, o meu autoconhecimento foi esse, perceber o que que era meu e o que que não era. O que que uma dor de cabeça é meu ou não é? Eu já saí de tanta dor, ou no corpo, ou nas costas, ou no pescoço, devido àquelas conexões energéticas, né, Ângelo, com entidades, com espíritos. Então, quantas vezes eu tive que utilizar do autoconhecimento para me safar disso? Porque no fundo é isso, saber o que é seu e o que não é. Sensibilidade ou não. Como é que é? Desculpa. Né? Tem a questão da mediunidade, tem gente que tem mais sensibilidade do que outros, e aí acabam pegando toda a dor do outro realmente. Que a gente chama de esponja, a gente tem que parar com essa moda, gente. A gente não tem que ser esponja de ninguém, não. A gente não é caminhão de lixo para ficar pegando as coisas. Tem que parar, nós temos que desenvolver essa espiritualidade justamente para ter o domínio sobre nós. A gente entra num ambiente, a gente tem que ir com a nossa luz e não absorver a escuridão que está lá. Tem que parar com isso, é o que eu mais escuto. Tem muita gente que procura, inclusive, para fazer o curso, quando vem fazer o curso comigo, ou viver consciente de apometria, porque a apometria a gente também acaba tendo treinamento e desenvolvimento da mediunidade. O que as pessoas falam é isso, eu sou médium esponja. Eu falei, pelo amor de Deus, hoje você largou a esponja de lado. Não dá mais para ser esponja não, gente. Já pensou pegar essa coisa toda do mundo? Imagina se Jesus, quando veio pegar, e ele tinha uma mediunidade, né, maravilhosa, se ele ficava pegando toda a sujeirada do mundo, ele não ia conseguir nem viver 33 anos. Não é isso, isso não é o certo. Dentro de nós, debaixo da nossa pele, é a gente que vive, é a gente que tem que administrar, é a gente que toma conta, ter essa consciência de si. E não aceitar nada do que seja o melhor para nós. Porque é isso que Deus quer. Deus quer o melhor para nós, sempre. Ele não quer o sofrimento, ele não quer ninguém sofrendo. Se nós ainda sofremos, se nós ainda passamos por isso, é devido à nossa ignorância ainda das leis. É como eu falei outro dia, né? Você não vai fazer um mergulho em alto mar e vai sem equipamento. Primeiro que você não vai ficar mais, se tiver um bom pulmão, não vai ficar mais do que 3 minutos debaixo d'água, você vai morrer. Então, para a gente entrar no mar, você tem que conhecer, você tem que levar equipamento, isso e aquilo. E para entrar para a espiritualidade também. A gente tem que fazer isso, a gente tem que ter esse esforço de aprender. E esse aprendizado não termina aqui, não. Perguntaram uma vez pro Chico, né, a respeito disso, ele falava, nossa, eu não sei de nada. Porra, se ele não sabe, imagina a gente, né? E é assim, é esse esforço que a gente tem que fazer. E procurar, se sentir mal, não tá conseguindo resolver sozinho, procura um terapeuta. Procura alguém para te ajudar. Não se isole, não fique isolado aí no canto. Porque a tendência disso é só aumentar. É só aumentar. A gente daqui a pouco vai cair a conexão. Você quer falar alguma coisa, Otávio? Não, eu queria dizer isso. A gente está num momento que ou a gente toma consciência de si, ou a gente vai entrando numa espiral de solidão, de angústia, que gera a catástrofe, como a gente está vendo no aumento de suicídio, de internações psiquiátricas. Então, chegou o momento que é mais que necessário a gente começar a tomar ciência de si, para não ficar no caos do mundo, para ficar na nossa paz interior e no conhecimento que é benéfico para nós, né? Então, se tiver com dificuldade, chama alguém. Sempre tem alguém que possa te ajudar nesse sentido, a você se reencontrar. Porque a gente só facilita, né, Ângelo? A gente não cura ninguém, nem abre as portas. A gente só facilita que a pessoa abra as portas dela mesma, né? Então, acho que esse momento que a gente está vivendo é uma grande proposta para conhecer tudo isso, porque ou a gente vai ou acaba decaindo, não tem como, tá? Num momento que é muito ou vai ou fica, sabe? Vanildes, é disciplina sim.
Mas a gente tem que ver que nós somos seres humanos falíveis. E às vezes, mesmo a gente que ajuda tantas pessoas, às vezes a gente também precisa de alguém que ajude, porque às vezes a disciplina a gente acaba. Somos falíveis, né? Às vezes a gente acaba escorregando também. Então, gente, é isso aí. A gente tem que ver que espiritualidade é aquilo que eu faço com aquilo que com aquilo que eu aprendo a respeito da vida, aquilo que eu aprendo com o plano espiritual. E fica aí, então, o convite para quem quiser aí o curso Viver Consciente, entra na minha página, tá lá com uma mega promoção. O Otávio tá com uma promoção também no curso de Reiki, entra lá na página dele, porque a conexão vai cair. Uma boa noite, obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Obrigado, Ângela. Obrigado a todos pela presença. Fiquem com Deus, viu? Fiquem com Deus, viu?